ó, técnicas de planejamento, programação e controle da produção, aplicações em planilhas eletrônicas. É um livrinho amarelo, da editora Intersaberes. Eu acho que eu tenho ele aqui em casa também. Tenho quase certeza que eu tenho ele físico também. Ele é um livro de PCP. Nossas próximas aulas, até depois da prova, são aulas de PCP. Deixa eu ver aqui quantos dias são. A gente tem 9 aulas, 9 dias com aulas de PCP. Então, praticamente até o final é PCP. A gente tem uma última aula que é gargalos de produção antes da prova da segunda etapa. Mas 9 aulas de PCP dá para a gente avançar bem em PCP. E tá aparecendo o livro para vocês? Respondam aí no chat, por favor, pessoal. Sim, né? Não, tá, né? Sim. Se algum motivo, se algum dia não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisam que eu já coloco logo, não tem problema não. Eu tirei agora porque eu vou colocar no livro propriamente dito. Então, o livro é aquele, recomendo. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, olhando para o livro. Olhando para o livro. E é bom que vocês também já pegam o livro, né? Depois, logo em seguida. Pessoal, então assim, ó, o que acontece? Na verdade, a gente pensa que tudo é muito antigo, mas não é muito antigo, não. Então, antigamente, não existia bem engenharia como a gente tem hoje, é uma coisa relativamente recente. Aí existia engenharia militar, que fazia construções militares. Depois passou a existir também a engenharia civil, que faz obras civis. E foram surgindo as outras engenharias. Então, por isso que às vezes o pessoal reclama que o engenheiro civil faz tudo, é porque basicamente é o primeiro engenheiro que existe como a gente conhece. E é civil porque ele trabalhava com obras civis, ele não era militar, não trabalhava com obras militares. Então foram surgindo as novas engenharias, surgiu a mecânica e surgiu um negócio chamado engenharia industrial. No primeiro momento, pessoal, esse tal de Taylor aqui, ele é o cara que inventou a administração. Só que ele era engenheiro, então, na verdade, ele fez pensando em uma perspectiva da engenharia, tanto que ele colocava um bocado de cálculo no livro dele, vocês podem ver depois. Eu acho que era muito importante que vocês dessem pelo menos uma olhada no livro dele. Eu acho que é Princípios da Administração Científica, o nome do livro. Que nem tem muito sentido alguns cálculos, mas ele criou uma série de cálculos aí. Ele dizia que a produtividade depende de uma série de fatores e tudo, uma coisa bem interessante. Mas isso aí já foi na hora que ele inventou a administração. Então passou a existir a administração e um negócio chamado engenharia industrial. Essa engenharia industrial, alguns países chamam de engenharia industrial, como é o caso dos Estados Unidos, e alguns países chamam de engenharia da produção. Assim, internacionalmente é a mesma coisa. No Brasil existe também a engenharia industrial, só que é uma engenharia que é mais voltada para a gestão, e para a parte térmica não, técnica também. Existe os dois. Existe engenharia de produção, existe engenharia industrial, só que engenharia industrial é uma coisa diferente do que é nos outros países, certo? Então vamos lá. Então existem, pessoal, sistemas de produção. O que é produção? Produção é qualquer trabalho útil realizado pelo ser humano, a primeira definição. Então, você pode aplicar a produção em qualquer coisa, engenharia de produção em qualquer coisa. E outro significado, pessoal, produção é a atividade fim da empresa. Como aqui o Tubino diz, né?
é a produção de bens ou serviços da empresa. Então, vamos pensar assim, o que é produção nesse caso? Se eu tenho uma empresa, que a minha empresa, a atividade fim dela é prestar manutenção de máquinas, manutenção de máquinas na minha empresa é a produção. Se eu trabalho em uma indústria, nessa indústria a atividade fim dela não é manutenção de máquinas. É uma das atividades de apoio. Então, nesse caso, a manutenção não seria o quê? Não seria produção, certo? Em um sentido um pouco mais específico. Só que assim, se você parar para pensar, tudo isso é subtécnica da engenharia de produção. Gestão da manutenção, gestão da produção, até a parte de finanças também, a engenharia de produção estuda. Ela estuda algumas técnicas de administração também, mas com outro nome. Então, eu recomendo que vocês possam ir lá no site da ABEPRO depois e ver as áreas da engenharia de produção. Então, engenharia de produção é uma coisa muito bonita. Saulo, eu acho muito mais bonita engenharia de produção do que a administração. E muito mais amplo também. Muito melhor ser engenheiro de produção do que ser administrador, na minha opinião, no meu ponto de vista, tá? Outra pessoa pode achar o contrário. Com todo direito também. Tá? Pessoal, então assim, ó, tem 4 funções básicas de uma empresa. Quais são as 4 funções básicas de uma empresa? É produção, que é desenvolver a atividade fim. É marketing, que é a comercialização e tudo dos produtos, o relacionamento com os clientes. Finanças e recursos humanos. Segundo o Tubino, as empresas elas têm essas 4 funções básicas. Então, essas 4 funções são necessárias para uma empresa, né? Para que a empresa possa funcionar. E também a produção ela ajuda muito no estabelecimento de metas, de estratégias. Apesar da estratégia empresarial ela ser uma coisa mais para o marketing, mas uma empresa, para ter uma boa estratégia, ela tem que abranger essas 4 áreas. E existe também estratégias específicas, pessoal, para a produção. Então, assim, que tem alguns pontos que a gente tem que considerar. Né? O que é que os sistemas de produção vão executar? Outra coisa também é como é que os sistemas de produção dentro da minha empresa vão ajudar na estratégia. Como é que eu vou... Você sabia que uma empresa ela não pode sair vendendo aleatoriamente? Porque ela pode chegar num ponto que se ela vender muito, ela não tem como entregar. E tem outro detalhe também, quando vocês aprofundarem, e se aprofundarem, não sei, quando a empresa está crescendo, dependendo da forma como ela organiza o capital de giro dela, se ela crescer muito, muito rápido, ela também quebra, porque vai faltar capital de giro. Então, essas coisas elas são muito importantes para uma empresa. Então, é muito importante que tenha um engenheiro de produção que possa acompanhar esses detalhes aí dentro da empresa, né? Esses detalhes, mas que fazem toda a diferença. Então, assim, o mercado vai dizer o que quer, a empresa tem que produzir de acordo com o que o mercado está. O ideal é que o sistema de produção seja o mais flexível possível para que possa atender o que cada cliente quer. Então, isso acaba dificultando um pouco a gestão da produção e também a experiência que a empresa tem. Então, assim, todas essas perspectivas aí, elas são muito importantes dentro de uma empresa. Então, os sistemas de produção, eles têm uma série de características aí que eles estão muito relacionados, pessoal, à parte computacional. Então, assim, as melhores gestões da produção, certamente, elas são feitas com softwares, com sistemas computacionais. Então, começaram a ser desenvolvidos sistemas, MRP, ERP, que eles conseguem analisar dentro do plano de produção, eles quebram o plano de produção, veem quanto de material que a empresa precisa. Então, a engenharia de produção ela se desenvolveu também junto com a informática. Antes da informática, as técnicas eram mais simples, com a informática, as técnicas eram melhores, né?
Então, tem os sistemas puxados e empurrados, que a gente já viu, vocês já devem saber até agora. Então, assim, se eu faço um PCP para um sistema empurrado, é mais fácil fazer um plano de produção para um sistema empurrado. Se eu faço para um sistema puxado, é mais difícil. Por que, que é mais difícil? Porque eu vou ter que considerar que só vai ter a venda, é a venda que vai gerar uma ordem de produção. Então, mas algumas técnicas também são parecidas. Aí a gente viu um pouquinho sobre o just-in-time, a gente já viu nessa disciplina. A gente vai ver sobre os sistemas puxados, vai ver mais um pouquinho. Muda um pouquinho a gestão da produção. Tem algumas características dos sistemas puxados também que a gente já vinha estudando, que era o Kanban, que é uma instrução visual, é uma sinalização, estoques menores, prazos de entrega menores também, porque se você só produz quando vende, então você tem que vender muito rápido para entregar rápido, porque senão o cliente vai atrás de outra pessoa que tem o estoque. Então você tem que fazer muito rápido. Tem umas figurazinhas que elas mostram que à medida que o estoque diminui, as incompetências da empresa começam a aparecer. Aí gera mais mercado para o engenheiro de produção. Por quê? Porque aparece tanto problema que ele tem que trabalhar, que combater esses problemas. Então, isso é muito importante. Também os gargalos, a gente vai aprender nessa empresa como é que calcula o gargalo e consegue ir diminuindo e afrouxando aí esses gargalos nas empresas. Então, aqui está mostrando uma figura. Essa figura está mostrando aqui o tanto de produtos também que vão ficando dentro da empresa, né? Então, isso para o Lean é considerado uma perda. Então, toda vida que fica, até o que está sendo produzido, pessoal, o que está sendo produzido por Lean já é uma perda. Porque ali ainda gera um estoque intermediário, para o Lean é uma perda. Mas também não tem como eliminar 100%. Essas técnicas do just-in-time não dá para ser também tão radical, não. Para você poder ser radical, tem que ter aí desenvolvido já bastante. Então, tem alguns passos aí para a gente analisar a empresa, para melhorar sempre a empresa, medir as taxas do processo, identificar onde estão ali os processos mais lentos, os processos que geram gargalo. A gente vai ter uma aula só disso, é uma aula muito interessante. A gente vai voltar para aquele livrozinho amarelo que a gente viu na aula passada e a gente vai ver isso. Ter um esforço para aumentar ali no gargalo, porque quando você aumenta a produção no gargalo, você aumenta a produção na indústria todinha. Depois você procura de novo qual é o novo gargalo, porque aquele lá pode ter deixado de ser o gargalo, pode ter deixado ou não pode ter deixado. Aí você vai atrás de um novo gargalo. A gente vai aprender a calcular isso na penúltima aula. Certo? E tem alguns fatores aí que a gente pode fazer para reduzir o gargalo. Mas, pessoal, também tem um detalhe, ó. Eu vou reduzir o gargalo. Tudo bem, beleza, reduzir o gargalo. Vou produzir mais, vou. Mas tem mercado para isso? Porque do mesmo jeito que você não pode vender tudo, porque se você vender tudo, pode ser que você não consiga produzir, você também não pode produzir tudo, porque pode ser que você não consiga vender. Então, aí são duas facetas da mesma moeda. Elas têm que estar articuladas. Não sei se vocês já fizeram a disciplina de economia, mas o ideal seria o quê? Seria um ponto onde a produção ela fosse igual à demanda. O ponto de equilíbrio do mercado seria esse. Mas ele também é um pouco utópico, porque as outras condições elas são muito dinâmicas. Então, a gente vai estudar depois a OPT, que ela trabalha justamente com a questão dos gargalos. Na última aula, a aula da nossa disciplina, a gente vai ver PCP. Em tese, é para vocês verem PCP na disciplina passada e nessa, mas assim, visando que não tenha muitas lacunas aí para vocês, a gente vai ver o PCP nessa, tentar ver bem visto, para que vocês possam ser bons engenheiros de produção aí. Pessoal, então, a demanda, ela tem uma série de coisas aí. O que é a demanda? É a procura de um produto no mercado.
né? Então, existe uma série de fatores aí que, que, que interferem na demanda. Então, por exemplo, eu vou fabricar pneu. A demanda de pneu é uma demanda que depende totalmente da quantidade de veículos que são fabricadas. Se eu tenho uma roda, uma moto, a moto tem dois pneus, duas rodas, dois pneus. Então, se eu vendo 800 motos, eu vou precisar de 1.600 pneus. 800 motos, 1.600 pneus. Então, é mais ou menos uma coisa ligada com a outra. Ah, professor, mas rasga pneu, fura pneu, estraga pneu. Beleza, tudo bem. Mas, no geral, o que é produzido é muito em função da quantidade de motos que estão sendo produzidas. E existe também uma demanda independente, que o que acontece? Que ela não depende necessariamente de um outro produto para que ela possa ser analisada. Se uma empresa ela vende já o pneu, uma borracharia, ela vende pneu, beleza. Então, esse pneu que vai para a borracharia, ele não é tão dependente assim do número de motos que estão sendo produzidas, ok? Então, existe a demanda dependente e a demanda independente. Existem os dois tipos. E a gente precisa muito saber analisar as demandas. Quando a gente trabalha no PCP, a primeira atividade que tem é prever a demanda, principalmente na produção empurrada. Por quê? Porque você faz cálculos de quanto vai vender de cada produto por um determinado período, aí você vê como é que projeta para frente. Normalmente o passado ele aponta para o futuro, no caso da demanda. Aí você olha como é que você faz uma análise para frente, a gente vai aprender nessas disciplinas a fazer esses cálculos aí de análise da demanda, certo? Então o que acontece? A gente faz essa análise e aí a gente vai produzir todo mês o que a gente acha que vai vender. Pode vender um pouco mais, pode vender um pouco menos, porque é analisado com técnicas estatísticas e a estatística não é tão exata. Imagina, o país vinha bem, aí começaram a fazer aquela pauta bomba, né, com Eduardo Cunha e tudo, começou a fazer, e o país entrou numa crise. Então, mesmo que a empresa olhasse para o passado ele não ia apontar bem para o futuro. Então, é importante que a gente tenha também essa sensibilidade, tá, de ver o que é que o passado aponta, o que é que o futuro aponta. É muito importante isso, a gente ter essa sensibilidade. Tá? Mas, no geral, em condições normais, o passado ele aponta para o futuro. Então, a gente olha o que é que está acontecendo para saber o que é que vai acontecer no futuro. Tem técnicas. Aí a gente vai e produz o tanto que está previsto de vendas. Existe uma série de técnicas também para esse tipo de análise. Nessas técnicas também tem uma série de correções. O que são essas correções? Se eu vendo picolé, então, nos meses mais quentes, eu vou vender mais. Então, tem uma sazonalidade. Então, eu vendo guarda-chuva. Chove em 60 dias em Fortaleza, esses 60 dias estão concentrados entre março e maio. Né? Março e maio. Então, o que acontece? Eu faço guarda-chuva, eu vou vender guarda-chuva nesse período. Durante o resto do tempo, não vai vender tão bem guarda-chuva. É um pouco mais difícil de vender. Então, precisa ter essas sensibilidades. Algumas coisas são cíclicas também, tem uma série de coisas. Vocês vão estudar com mais calma no livro para verem isso. E pode ter também, até, pessoal, uma coisa que, olha, na novela da Carminha, sei lá. Carminha usava uma roupa, as meninas gostam dessa roupa da Carminha. Beleza, enquanto está na novela, vão comprar a roupa da Carminha. Quando acabar a novela, ninguém mais vai querer comprar a roupa da Carminha. Então, tem que ter esse tipo de sensibilidade. Certo? Aí tem algumas técnicas aqui também que fazem alguns tipos de cálculos que justamente corrigem essas tendências. Quem quiser pegar o material e dar uma olhada, vale a pena. Esse material aqui, pessoal, é um material de educação à distância.
Então, em tese, você pegando esse material e olhando, mesmo sem a ajuda do professor, em tese é para você conseguir fazer esse tipo de cálculo. Quem quiser pegar o material, quem fizer, tiver alguma dificuldade, a gente pode discutir aqui na sala, e é interessante. No geral, são cálculos bem simples, bem tranquilos mesmo, pessoal. Vocês não vão ter muita dificuldade nesses cálculos, não. Então, aqui o que é que ele diz? Ó? Aqui uma demanda de um produto, essa demanda é crescente. Então, ele pode pegar isso aqui, transforma numa função do primeiro grau, aí ele vai saber o que é que ele vai vender aqui no próximo ano. Ah, professor, isso para produção empurrada é muito bom. É perfeito. Para produção puxada já não é mais tão bom. Mas mesmo assim ele aponta para quanto a gente vai produzir nos próximos anos. Quanto vai ser comprado, só que a gente muda a filosofia. A gente só vende quando comprarem. Então, tá aqui as técnicas. Esse alfa e esse beta são correções. Aqui, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Excel, se você pegar os valores e botar no Excel, e quando chegar aqui, você puxar, continuar puxando, o Excel, ele entende que você quer fazer ali uma extrapolação. Aí ele começa a calcular o prazo para os próximos meses, mesmo que você não tenha utilizado a fórmula. Então, muito provavelmente, pessoal, essas empresas mais simples, menores, certamente muita gente faz cálculo de demanda desse jeito. Coloca os valores no Excel, chega lá, seleciona os valores da demanda para trás, tudinho, chega no último e continua puxando. Aí ele vai dando as demandas para frente e ele ensina aqui como é que calcula também numa planilha eletrônica. Vocês podem fazer esses cálculos na planilha eletrônica. Esse livro ele é muito voltado para a planilha eletrônica. Mas você pode fazer por programação, pode fazer no papel, pode fazer de várias maneiras. Mas ele dá uma oportunidade aí incrível para vocês para fazer por meio da planilha eletrônica. Pessoal, existe o erro, né? Como é estatístico, vai ter o erro. O que é o erro? É a demanda que foi prevista menos a demanda que realmente aconteceu. Então, esse é o erro que a gente tem. O erro pode ser para mais, pode ser para menos. O erro para mais, qual é o problema? Provavelmente a gente vai produzir mais do que precisava, vai ficar com estoque, estoque é capital parado. E se a gente produzir menos do que está sendo comprado, a gente está perdendo, provavelmente está perdendo mercado, pelo menos está deixando de vender e está abrindo espaço para os concorrentes venderem também. Então, é importante que seja muito equilibrado tudo isso. E dá para calcular aqui o erro médio também. Pega os erros tudinho, faz a média aritmética dos erros, pela quantidade de períodos, você encontra o erro médio. Aí ele dá umas fórmulas aqui. Aí esse erro médio, se eu multiplicar por 100%, dividido pelo valor total, eu encontro o valor do erro percentual, e por aí vai, pessoal. Então aqui ele também calcula os erros, o erro e o erro percentual. Eu não concordo aqui, ó, ele transformou isso aqui em módulo. Não concordo em transformar em módulo, não. Se esse erro percentual ele tiver o positivo ou o negativo, é importante, porque você consegue saber se errou para mais ou errou para menos. Então é importante que você tenha esses dados. Aí ele pega aqui, vai fazendo esses cálculos. Pessoal, são cálculos assim, muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Vocês têm, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando ele fala aqui, ó, ABS, esse ABS é o quê? É justamente o módulo, ele transformou em módulo. Eu entendo que não é para transformar em módulo. E aqui ele pegou e multiplicou vezes 100, mas não é bom multiplicar por 100 não, pessoal. O próprio Excel, se você clicar isso aqui em cima da planilha, e lá em cima tem um pontozinho, um botãozinho de percentual. Aí você aperta no botãozinho de percentual, ele calcula o percentual para você.
não precisa fazer o módulo. Eu até desrecomendo que faça o módulo. Eu desrecomendo que faça o módulo. Mas, assim, à medida que você vai fazendo essas previsões, que vai aperfeiçoando o modelo, que vai estudando mais, que isso, que aquilo, que não sei o quê, você começa a ter previsões muito parecidas com a demanda real. Então, você pode vir até isso, vai aperfeiçoando o teu modelo e vai tendo cada vez mais, como eu tinha dito, tem fórmulas também para corrigir a sazonalidade e tudo. Vocês podem aprender a fazer isso também, ó. Então tá aqui, ó. Aqui se a gente parar para pensar, ó, eu consigo colocar uma função do primeiro grau aqui, ó. Que a técnica de previsão de demanda basicamente é o quê? Ou eu calculo uma média, quando esses dados eles são muito assim, ó, eles não têm uma tendência exatamente definida, ou então eu faço o quê? Ou então eu faço uma função do primeiro grau. O mais comum, pessoal, é a função do primeiro grau. Só que aqui, olha o detalhe, ó, aqui uma função do primeiro grau não ia ser tão legal. Por quê? Ó? Eu tenho aqui a função do primeiro grau, ela ia passar por aqui, ó. Ela passa pelo meio dos pontos, né? Então, quando normalmente ela ia ter o quê? Ela ia estar prevendo mais alto do que realmente é. E quando chegasse nesse ponto aqui, nesses pontos de alta, ela não ia conseguir prever para cima. Eu posso produzir todo mês igual? Não considerar isso? Posso, posso. Quando eu estou vendendo um pouco mais, eu estou guardando estoque. Quando eu estou produzindo um pouco mais, perdão, estou guardando estoque. Quando chegar nisso aqui, nessa parte mais alta, eu posso pegar o meu estoque e vender o estoque. E eu produzo, vou produzindo ali mais ou menos regular, de forma mais ou menos regular. É uma estratégia? É, não é just in time, mas é uma estratégia. Existem, pessoal, duas coisas, ó, duas filosofias. Tem a filosofia do just in time e tem filosofias mais para americanas, que são de administração matemática e tudo, pesquisa operacional, que é inclusive o que eu estudo no doutorado. O que é que essa pesquisa diz? Rapaz, você pega tudo, põe tudo no computador, usa as técnicas adequadas, claro, e o computador é que vai te dizer o que é o mais certo. Então, por exemplo, tem uma empresa que ela pode pegar, ela pode jogar isso aí no plano de produção, e o plano de produção dizer que o mais barato é fazer produzindo estoque. Então, assim, se é uma empresa que não usa o just in time, ela pode até ter um resultado melhor com o estoque. Então, assim, não adianta ser xiita, pessoal. É importante é o quê? É que a gente siga o que precisa seguir. E hoje em dia já tem autores que dizem, não, você usa os dois. Usa os dois. Usa um sistema computacional para ele te dizer qual a melhor maneira, mas na hora de produzir mesmo você usa o just in time. Então, existe isso, aí tem filosofias. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando você entra numa empresa dessa, você não tem moral de nada, nada, nada. Você não vale nada na empresa, nada. Aí você vai lá, vai aprendendo, vai isso, vai aquilo. Aí uma hora vão lhe dar uma oportunidade. Quando lhe derem uma oportunidade, você vai mudando devagar, pessoal. Vai apresentando ideia, vai mudando devagar. Aí o que é que acontece? Aí você começa a colocar coisas diferentes. Opa, deu resultado. Vixe, esse cara aqui é bom, viu? Se formou lá com o professor Saulo, lá no IFCE de Quixadá. Vixe, esse cara aqui se garante. Parabéns. Deu resultado, aqui está dando resultado para a empresa. Aí funciona assim. Aí, quando você começa a dar resultado, aí você apresenta de novo as ideias. Olha, será que não dava para a gente fazer assim, assim, assim? O que é que você acha dessa ideia? Já com simulação, bem embasado, tudo bem direitinho. Aí o pessoal vai deixando você implantar novas coisas. Aí você vai implantando. Pessoal, ninguém aqui está sendo formado para ser o Che Guevara, não, pessoal. Ninguém aqui. E o curso aqui também não é um curso para formar Che Guevara, não. Professor, você está falando isso porque o senhor não gosta do Che Guevara. Cara, eu gosto do Che Guevara. Eu acho um personagem assim, incrível. Mas a gente não está sendo formado para ser ele de maneira nenhuma. Então, assim,
tem que tomar cuidado. E quando a gente é jovem, a gente é muito impetuoso também. Eu quero fazer isso, quero mudar o mundo, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero não sei o quê. Mas quando a gente acha que está totalmente certo e o mundo está totalmente errado, o provável, pessoal, é que a gente esteja totalmente errado. Então, normalmente é assim, pessoal. Quando a gente acha que está tudo totalmente errado, é porque normalmente é a gente que está totalmente errado. Então, é importante que a gente avalie isso. E não é todo professor que diz isso para vocês, não. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter muita humildade aí, pessoal, quando a gente está trabalhando, certo? Então, ele fala aqui técnicas de análise, de correção da demanda. Como esse livro é um livro para educação à distância, se vocês tentarem fazer esses cálculos aqui, muito provavelmente vocês vão conseguir. E assim, eu acredito, pessoal, eu aprendi, eu vou dizer para vocês como é que eu aprendi. A primeira vez que eu fiz PCP algumas vezes na minha vida, pessoal. Fiz algumas vezes. Fiz só uma vez não, porque eu me formei só tecnólogo em gestão da produção, me formei duas vezes. Me formei duas vezes no mesmo curso, porque eu pegava as cadeiras, era mais barato, eu pegava a cadeira e aproveitava na Unifor. Aí eu fiz PCP duas vezes e fiz PCP, eu não sei se eu fiz na engenharia de produção, não lembro. E fiz quando eu fiz a administração também. Nem sempre eu aproveito, peço para aproveitar tudo, não. Às vezes eu faço de novo a disciplina. Eu acho interessante. E eu fiz algumas vezes. PCP ou gestão da produção, eu fiz algumas vezes. Então, assim, o que é que tem, pessoal? A primeira vez que eu fiz foi num curso à distância, de uma faculdade chamada Uninter, que é maravilhosa, por sinal é a faculdade que editou esse livro aqui. Quando eu estudei, não foi com esse livro, não. Aí eu lembro que eu ia para casa de um amigo meu, gosto muito dessa pessoa, ele é um dos dirigentes do Nutec, que fica dentro da UFC, Jackson Malveira, uma pessoa maravilhosa. Né? Aí eu ia lá na casa dele, no final de semana a gente ficava estudando. Aí eu ficava tentando, a gente ficava tentando lá até conseguir. Então, assim, muita coisa, pessoal, aprendi na marra mesmo, na marra. E lá as disciplinas não eram semestrais, não, eram mais curtas. Então eu tinha que aprender até num período mais curto de tempo. E eu vou dizer um negócio para vocês: o coração da engenharia de produção é isso que eu estou ensinando para vocês agora. Cara, pega esse material, que é um material bom, vai fazendo os exercícios, cara. Faz os exercícios. E é assim que você vai ficar bom, cara. Que você vai ser um bom engenheiro de produção. E assim, quem vai dizer é você. Eu estou ensinando para vocês o mínimo. Mas o máximo não é nem esse livro, o máximo é além desse livro. Mas como proposta da disciplina, o máximo pode ser esse livro. Pega esse livro, cara, tenta destrinchar ele todinho, o Instituto paga essa biblioteca é cara, vai tentando fazer, vai tentando entender, se você tiver alguma dúvida, eu te explico a dúvida, não tem problema não. Mas todas essas técnicas que tem aqui, não dá nem tempo da gente ver do jeito que tá. Também, assim, cara, e ele destrincha, ó. O livro que eu estudei, ele não destrinchava desse jeito aqui, ó. Aí você vai aperfeiçoar no Excel também. Cara, eu conheço. A gente pensa que o povo é muito bom, mas não é. Eu já vi gente tão ruim, mas o cara ele fazia o quê? Ele mexia bem no Excel. Aí ele se destacou na Gerdau, que é uma das melhores empresas do mundo. Ele se destacou na Gerdau porque ele operava bem o Excel. Ele conseguia fazer programa dentro do Excel. Então, assim, cara, às vezes o negócio, a gente pensa que o povo é bom, é isso, é aquilo. É nada. Às vezes o povo é tão limitado que uma besteira que tu sabe já te destaca. E a gente normalmente é especialista de uma coisa muito particular também. Assim, cara, pega, vai para cima, não acredite nesse negócio que é o professor que vai te dar tudo de mão beijada, que não é não. E quando você chega na empresa ainda é diferente disso aqui. Porque a gente está aprendendo uma coisa simples. Na empresa, tem uma série de particularidades que não tem como ensinar a particularidade de todas as empresas. Então, você precisa o quê?
você precisa ser muito bom, muito inteligente, para na hora que você chega na empresa, opa, eu sei a técnica, vou aplicar aqui a técnica para o que a empresa tem, tá? Aí aqui, essa imagem, ela é interessante, olha o que é que ela está mostrando, ó. Eu fiz uma previsão, está aqui a minha previsão, mas à medida que eu vou analisando a previsão e a realidade, eu posso ir mudando o meu modelo, aperfeiçoando o meu modelo, até que ele fique bem próximo da, da realidade. Então, lá, esse material aqui já tinha ensinado antes, né? Já tinha mostrado. Tem fatores de multiplicação, de correção que você faz, para nesses meses aqui, você encontrar o valor que aumenta ou diminui a demanda. Então, você pode fazer isso, pode calcular esses valores aqui que acentuam a demanda para que você consiga ter um modelo melhor. Então, tentem aprender isso, pessoal. O segredo, o coração de você ser um bom engenheiro de produção é isso aqui, certo? Então, essa previsão, ela é importante, ela é muito importante, principalmente quando é produção empurrada, depende muito dessa previsão de demanda, e quando é produção puxada, é um pouco menos importante, mas essa previsão de demanda também, ela ajuda a gente. Se você, professor, eu sou, eu não sei fazer e quero fazer muito rápido, cara, bota a lista lá no Excel, as demandas pelo tempo e sai arrastando para baixo, que ele sai dando os novos valores também. É a melhor técnica? É não. Mas para quem não tem nada, para quem está se afogando, o jacaré serve de boia, né? Serve de toco, serve de boia. Mas não é a melhor técnica, não. O ideal é você tentar ser o melhor possível nisso aqui. Então, existe também a gestão de estoques. Pessoal, o estoque ele tem muito a ver com a produção. Por quê? Porque quando a gente for aprender a fazer um plano de produção, se eu já tenho uma coisa no meu estoque, eu já desconto do que eu preciso produzir. Tem uma formulazinha que a gente vai aprender. Quando chegar no plano de produção mesmo, eu vou parar e vou fazer com vocês o plano de produção. Então, eu desconto que tem no estoque. Se eu posso ter um estoque negativo? Posso. Existe estoque negativo. É o quê? Eu atrasar a produção. Então, eu entreguei tudo que tem no estoque e eu ainda tenho uns produtos para entregar. Só que assim, isso dá problema para a empresa. Primeiro, porque ela fica mal vista no mercado e normalmente existe uma multa. Se você não entrega no prazo, quem comprou de você tem o direito de lhe multar. Aí quando ele lhe multa, ele lhe dá um prejuízo. Então, não é muito bom ter atraso de produção, não. E existe também como a gente fazer o quê, pessoal? Como a gente na gestão da produção, a gente pode ir alterando os valores, alguns valores. Se a gente altera esses valores, a gente pode, o computador, a gente coloca isso no computador, está bem formatado no computador. Isso é uma das técnicas de pesquisa operacional, o plano de produção. Ele pode ser simulado, e à medida que ele é simulado, ele, à medida que ele é simulado, ele consegue apontar para a gente o jeito que mais dá lucro. Então, pode também ser feito isso. Se der tempo, pessoal, se der tempo, eu quero fazer isso com vocês, porque, assim, é o que eu acho mais bonito de tudo, é a pesquisa operacional, coisa muito linda tem na engenharia de produção. Eu acho bonito. É um programa de computador, ou então um negócio que você coloca dentro do Excel, mas mesmo assim eu acho muito bonito. Se você souber isso, tem uma chance de você se destacar em algum canto. Pessoal, na vida, profissão é uma aposta. Até isso é uma aposta. A profissão é uma aposta, o que a gente escolhe é uma aposta. Tudo é uma aposta. Pode dar certo, pode dar errado. Então, cara, assim, tem de tudo, cara. Eu conheço gente que. Só que ele tinha família boa, né? Com dinheiro. Ele fazia tecnóloga em mecatrônica lá em Fortaleza. Na época eu fazia o ensino médio. Cara, ele apostou
em ser, em trabalhar com manutenção de equipamentos hospitalares. A família dele pagou uns cursos fora e tudo, em outros estados e tudo, ele foi fazendo. Aí ele pegou, virou empresário nisso, ganhou muito dinheiro. Aí depois ele quis ser professor do Instituto Federal. Aí ele é professor, entrou junto comigo, até. Aí ele entrou para ser professor do Instituto Federal, ele está lá em Cedro. Então, assim, é uma aposta. No caso dele, a família dele tinha dinheiro. Quando a família não tem dinheiro, pessoal, a gente tem algumas alternativas. Ou a gente faz um trabalho sobre-humano, pega uma área, estuda o livro, estuda tudo, vai atrás de uma oportunidade de pesquisa, se tiver, com algum professor que trabalhe com isso. Vou fazer curso hoje, pessoal, ainda é melhor do que na minha época. Muito melhor. Porque hoje tem internet, né? Internet tem muito material. Então, eu posso pegar na internet, já sair assistindo vídeo, material didático, uma série de coisas. Hoje em dia isso é possível. Antigamente não tinha isso, não. Era só com livro impresso, né? Quando eu fazia ensino fundamental, ensino médio, era a época que estava começando a ser introduzida a internet. Na faculdade já foi mais tranquilo. Então, assim, tem esse material, pega, faz um esforço sobre-humano, tem que conseguir provar que de alguma maneira tu é bom nisso, para quando aparecer uma oportunidade nisso, tu conseguir, ou então tu vira um empresário e sai feito doido atrás de serviço, né? Aí consegue uma oportunidade, quando conseguir uma oportunidade, aí tu consegue para aquela área. É o caminho assim de quem é muito esforçado. O caminho normal, pessoal, normal, de gente normal, tudo normal, é o quê? É você fazer o primeiro estágio que você consegue, muito provavelmente você vai trabalhar naquilo para o resto da vida. Então, tem esses dois caminhos aí. O comum, pessoal, não é você escolher a área, não. O comum é você trabalhar no que apareceu sua primeira oportunidade na sua vida. Então, tem isso, né? Outra maneira também, que seria o meio termo, é você tentar fazer um mestrado, um doutorado em uma área específica. Também é outra possibilidade aí que existe. Tá? Mesmo assim, não é garantia que você vai trabalhar naquilo. Cara, eu já vi gente que virou especialista, ele conseguiu um serviço, mas ele não era bom naquilo, aí, mas ele tinha vendido o serviço. Ele aprendeu na marra, e ele foi trabalhar com aquilo. Então, cara, os caminhos profissionais, eles são, assim, muito tortuosos, muito diferentes de uma pessoa para outra. Mas o comum é você trabalhar na primeira oportunidade que aparecer para você e continuar aí para o resto da vida. Pessoal, então aí o estoque, a estratégia de estoque tem uma série de coisas, ó. Se eu trabalho com estoque, esse estoque, mesmo que eu tenha um atraso, tenha um problema, o estoque vai me ajudar. Se eu tenho uma variação sazonal, também o estoque pode me ajudar. Eu posso ter também uma vantagem de preço. Opa, como, professor? É porque assim, ó, eu posso já ter uma coisa produzida e uma quantidade no meu estoque, aumentar o preço das matérias-primas, dos insumos daquele produto. Por eu ter um estoque, eu consigo ainda continuar vendendo pelo preço antigo por um tempo, ou então consigo aumentar o preço e ter um lucro maior. Então, o estoque nem sempre ele é mau, não, certo? Não é tão radical quanto o just-in-time tem, não. É você que tem que avaliar. Rapaz, precisa de estoque? Não precisa? Aí o estoque ele vai apontar para você. Se você trabalha de uma maneira mais matemática, pode recomendar que tem estoque. Se você trabalha radicalmente no just-in-time, então o ideal é não ter estoque. Mas sim, a tendência, quando você tem estoque, a tendência é você ter um processo produtivo menos eficiente. Então, o estoque ele tem também essa contrapartida. Então, o estoque também ele tem uma série de coisas, pessoal. O que são essa série de coisas, se eu tenho estoque?
O próprio estoque, eu preciso gastar um dinheiro com a manutenção do estoque. Professor, que besteira é essa que o senhor está dizendo? Deixa eu tentar te explicar. Se eu sou uma fábrica de iogurte, eu quero fazer iogurte para guardar, para ter estoque, eu preciso gastar com refrigeração para ter o estoque. Então, o estoque também tem um preço de manutenção. E tem alguns perigos também, pessoal. Qual é o perigo? Eu estou aqui com o meu estoque, aquele produto pode sair de linha, então eu tenho que vender esse produto mais barato. Tem uma série de riscos também com o estoque, mas também pode eventualmente até ter um prejuízo por falta de estoque. Eu posso não ter como entregar para o meu produto, ter prometido para um prazo específico e levar uma multa. Ou posso perder uma venda porque o cliente quer comprar exatamente naquele momento. Então, existe tudo isso. Estoque pode servir para o bem ou pode servir para o mal. Então, tem alguns tipos de estoque, pessoal. Quais são os tipos de estoque? Ó? Estoque de proteção, que é o estoque que vai justamente me ajudar nessas variações do mercado. Mesmo que tenha uma variaçãozinha de mercado, eu tenho um estoque que eu consigo utilizar para que ele me ajude. Tem um estoque de ciclo também. Eu posso ter algum problema e esse problema eu não ter como entregar aquele produto e eu tenho um estoque de ciclo e pode ter também um estoque até de antecipação também. Eu não vendi ainda, mas eu tenho aquele estoque, apareceu-lhe uma venda, é muito urgente, eu posso usar também esse estoque. Então, tem uma série aí de estratégias de estoque no PCP. Estoque de canal. O que é estoque de canal? É o seguinte, ó. O cliente pode ter feito um pedido, eu posso já estar com esse produto guardado e entregá-lo, né? Eu vou entregar esse produto para o cliente. Já está vendido, está lá comigo, eu vou entregar para o cliente. Então, ele está no canal logístico, né? Eu posso já ter também, às vezes acontece de eu produzir, eu sei que aquele cliente, eu fiz o PCP, fiz a análise das demandas, eu sei que aquele cliente vai pedir para mim no mês que vem, aí eu já guardo ali o estoque dele, na hora que ele pedir eu já mando. Pode acontecer também, é uma estratégia. Então, é importante que a gente veja isso. Tem uma série de estratégias também. Você pode, eu tenho um estoque de segurança, o cliente tem um estoque de segurança, cada um pode ficar com uma parte também desse estoque. Então, eu diminuo os estoques de segurança. Tem uma série de estratégias aí que você pode fazer à medida que você observa bem isso. Pessoal, classificação ABC. É muito interessante essa classificação ABC. Eu não sei se vocês assistiram lá, quando aquelas engenheiras de produção, a formação delas não é igual a de vocês, não. Ninguém falou, pessoal, mas a formação delas não é igual a de vocês, não. Elas são engenheiras de produção que têm umas disciplinazinhas de engenharia civil, né, de construção civil. Elas não são engenheiras de produção civil igual a vocês, não. É um pouquinho diferente a formação delas. Como se a delas puxasse um pouquinho mais para engenharia de produção e a de vocês puxa um pouquinho mais para civil, vamos dizer assim, né? A delas é um engenheiro de produção que tem uma noção de engenharia civil e a de vocês é um engenheiro de produção muito focado na parte civil. Diferente um pouco a formação delas. Até as atribuições delas também são diferentes. Então, pessoal, o que é isso? O que é essa curva ABC? Quando eu trabalho com estoques, eu tenho produtos que eles são o quê? Que eles têm uma quantidade pequena, mas eles têm um custo muito alto. Então, eu posso classificar esses produtos nesse ABC. Então, assim, um produto ele não é tão importante. Eles têm uma quantidade muito grande de produtos e eles têm um custo muito baixo. Aí ela disse lá que foi negociar condições melhores. Aí o pessoal pegava e ia o quê? Ia atrás de produtos que eram pouco relevantes, né? Que era uma quantidade
muito grande de produtos, mas eles tinham um custo muito baixo na produção, aí eles iam atrás exatamente desse produto. Pode fazer isso? Pode, mas não é inteligente. Se você pode ir atrás de um produto que ele já tem um custo muito alto, então é mais importante que você vá atrás desses produtos que têm a maior parcela de custo ali no teu processo produtivo. Okay? Então aqui, ó, o que ele está dizendo aqui? Por volta de 10 a 20% dos produtos tem mais de 20% do custo total de produção. Então, tem os produtos que são intermediários, que são os Bs, e aqui, ó, os produtos Cs, eles são os menos importantes, ó. Por volta de 50 a 70% dos itens, eles vão ter um custo de produção só por volta de 5%. Então, se eu vou trabalhar com a diminuição de custos, é melhor que eu trabalhe com os produtos A do que eu trabalhe com os produtos C. Quando eu esgotei ali a possibilidade dos produtos A, eu vou para os Bs, depois vou para os Cs. Então, lá ela diz que às vezes, olha, eu vou direto para o C. Isso não é legal. Então, aqui ele tem um estudo de caso. Esse estudo de caso vocês podem ver. Aí, acho interessante que vocês possam desenvolver. Aí, aqui, ó, eles avaliaram ó, os produtos A. Ó, os produtos A, eles eram o quê? Ó? 2 produtos só. Nesse caso aqui, esses 2 produtos, eles eram 60%. 60% da composição. Aí, quando foi caminhando para os produtos B, ó, os produtos B geraram só o quê? Ó? Geraram mais 30% da produção. Ainda é significativo? É significativo. E os produtos C geraram só o quê? Ó? De 90 para 100, só 10%. Então, é importante que a gente tenha aí essa análise bem trabalhada. Aí ele diz aqui como é que faz, ensina a fazer no Excel. Aí vocês veem aí como é que faz esse tipo de coisa. Cara, mas não tem dificuldade nenhuma, tá mastigado aqui, ó. Você pega, vem aqui, ó, copia isso aqui, bota no Excel, aí olha como é que faz, olha o que é que está acontecendo, ele reproduz a tabela para ti. Só não faz se não quiser mesmo, ou se não tiver o Excel, né? Então, tem essa série de técnicas aqui. Essa curva ABC é muito importante que a gente trabalhe com ela. Uma quantidade muito... Ali ele falou que era 20% do custo, mas esse 20% é pequeno, pessoal, muito mais de 20%. É 10 a 20% dos produtos que geram ali bem mais da metade. Eu acho que é um errozinho de digitação. Gera bem mais da metade dos custos da nossa empresa. Então, se a gente vai trabalhar com diminuição de custos, a gente começa com os produtos A, depois vai para o B, depois vai para o C. A empresa também pode trabalhar com lote. Existe um estudo para que se veja qual é esse lote econômico do produto. Se fazem análises matemáticas aí para ver qual é o lote mais barato. Então, quando você calcula esse lote econômico, você passa a trabalhar com esse lote econômico. Então, ele ensina aqui matematicamente como é que a gente faz isso. Então, como é que a gente sabe quando chegou no nível de um produto que a gente precisa comprar? Aí ele tem esse tipo de análise aqui, ó, que é o tempo de espera vezes a demanda. Então, isso aqui é o estoque de produção. O estoque que a gente precisa para fazer a reposição. Tem sentido, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. É a demanda, é quantos produtos por dia eu vendo. Então, quando eu multiplico pelo número de dias, era produtos por dia. Aí eu corto dia por dia,
Aí eu fico com a quantidade de produtos. Então, aqui essa é a quantidade mínima de produtos que eu preciso ter para já disparar um novo pedido. Porque, professor, se eu demorar mais do que isso, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ó, eu tenho 2 produtos por dia, demora 10 dias para chegar. Na hora que eu chego, então esse cálculo aqui daria 20, né? 20 produtos. Se eu tenho 20 produtos no meu estoque e eu espero ter menos de 20, eu peço, quando eu pedir, vai chegar um momento que eu vou ficar sem produtos no meu estoque. Então, é importante que eu analise isso. Professor, isso aí é do just in time? Cara, não é exatamente do just in time, não. Tá? Just in time é você vendeu, você sai disparando até os pedidos. Porque o Kanban ele não vai voltando, né? Não vai voltando os pedidos. Volta quando chega lá no final para o fornecedor te entregar. Mas, professor, você é radical no Kanban. Pode ser que você fique sem matéria-prima. Assim, por isso que eu estou dizendo para vocês, não dá para ser radical, tem que dosar, cara. Tem que dosar as técnicas que você está utilizando aí na sua gestão da produção. Então, esse aqui é o cálculozinho de quando a gente tem que fazer o pedido. Aqui ele faz um outro estudo de caso, ó. Aí ele mostra o tempo de... Cara, aqui é só multiplicar, não tem dificuldade nenhuma, não. Aí depois ele tem ó, uma equação, também é simples, que mostra como é que a gente calcula o lote econômico do pedido. Então, 2 vezes o D vezes o S dividido por H. Que aí também é em função ó, do custo de manutenção do estoque. A demanda anual vezes o custo dos pedidos. Aí ele encontra o lote econômico do pedido. Análise dimensional é muito importante. Muito, muito, muito importante. Mas nem sempre é coerente, não, viu, pessoal? Análise dimensional, às vezes não é. É comum não ser. Então, vamos lá. Ele ensina aqui. Para calcular isso aqui é besteira. Você bota no Excel, a coisa mais simples do mundo, né? As disciplinas que vocês fazem, tem disciplinas aí muito mais complexas. Essa matemática aqui é bem fuleiragem. O difícil não é aplicar a fórmula, não. É entender quando ela serve. Tem muita empresa que não faz esse cálculo, que compra aleatoriamente também. Saber de onde ela veio também. Mas saber de onde veio serve mais para dar aula mesmo. Não vou mentir para vocês, não. Mas claro que a gente consegue ter análises mais profundas, né? Aí ele pega, ó, ele calcula também algumas coisas, ó. Ele pega a demanda, divide pelo lote econômico. Aí ele vai fazendo alguns cálculos aqui para saber qual que é o custo do estoque padrão também. Ele acha o custo do pedido, acha o custo de manutenção desse estoque. Ó, vocês sabem por que é dividido por 2? Aqui? É porque você começa com estoque cheio e no final você tem zero. Então, à medida que você faz uma curva caindo, a média, ela é o quê? Ela seria o mais representativo, né? Então, ele faz isso. Mas isso aqui está errado, porque se você trabalhar com estoque mínimo, aqui em cima você também teria que multiplicar. Faria isso aqui mais o estoque mínimo vezes esse custo aqui de manutenção. E aqui esse custo que ele chama de custo do pedido é o cálculo vezes o custo da emissão para pedir, dividido pelo estoque padrão. Encontra aqui os dois. Quando encontra os dois, você tem o custo do estoque padrão. O ideal é que você entenda profundamente a fórmula, mas o mais importante é que você saiba aplicar, que a gente está se formando aqui para ser engenheiro, né? A gente vai fazer as aplicações.
Mas, se você conseguir saber também analisar as fórmulas, eu acho melhor. Mas não é o mais importante, não. Não chega a ser o mais importante para você trabalhar como engenheiro. Agora a formação, aí ele tem aqui uma análise, ele faz esses cálculos aqui tudinho. São muito simples esses cálculos aqui, não tem dificuldade nenhuma para vocês fazerem esses cálculos. Já mostra no Excel também como é que faz. Aqui é o comecinho do PCP. Aí ele está retomando aqui as fórmulas. Aí ele tem outro estudo de caso, mas basicamente o mesmo assunto. Estudo de caso, basicamente o mesmo assunto. Aí ele vai falar agora aqui da curva ABC de novo, que é importante calcular o estoque padrão, o estoque econômico e tudo. A gente trabalha primeiro nos produtos classe A, depois no produto classe B, produto classe C. Tem o sistema empurrado, aqui essas técnicas principalmente foram para os sistemas empurrados. E é interessante aí que a gente tente se aperfeiçoar nisso, ok? Tem uns exercícios também que ele apresenta. Peguem esses exercícios, tentem fazer. Vai ajudar bastante aí vocês. No geral, são coisas muito simples. E basicamente é isso. O capítulo 1, ele aponta aqui outro livro, mas não sei dizer se esse outro livro tem na biblioteca virtual. E a gente já está aqui caminhando para o capítulo 2, ó, que é o nosso próximo capítulo, que é o mais importante. A gente vai gastar mais de uma aula nesse próximo capítulo. Nesse primeiro capítulo, nem sempre nem aborda direito, não, mas é interessante aí, que eu mostrei para vocês. É mais do que muito curso de PCP mostra, mas eu acho que é importante que vocês peguem esse material e deem uma olhada com mais calma.